E aí, pessoal, tudo bem? Lembra que antes da gente sair de férias eu tinha prometido dar algumas aulas para vocês e que eu ia postar? Então, essas são as aulas. Hoje a gente tinha terminado cordados e agora eu vou dar sobre peixes. Lembra que a gente viu os filos dos urocordados, que a gente começou a ver a notocorda e assim, a notocorda primitiva que a gente viu, né? E daí foi para a notocorda, que isso daí vai gerar o nossa coluna vertebral, nosso tronco encefálico e tudo mais. Então, os cordados, eles tinham duas classes e nesses cordados também já entra peixes, répteis, anfíbios, mamíferos, né? Que são tudo parte dos cordados. Belezinha? Vamos então para para aula, tá? Só aqui. Bom, os peixes, a gente tinha visto que a questão lá dos vertebrados, tinha dois tipos de vertebrados, né? Dos cordados, os urocordados e tudo mais. Então, os vertebrados entram peixes, anfíbios, répteis e aves, como eu tinha comentado. Peixes, ele tem algumas características que é bem importante, que a gente vai ver, mas vamos falar agora só dos peixes, esquece as demais classes ali. Vamos falar dos peixes, as características gerais deles é que eles são gnatos, né, sacos vitelínicos e ectotérmicos, são as características gerais. Lembra lá na aula que eu tinha falado o que seria gnatos, que eu dei um exemplo de um material que a gente usa na odontologia, que é um kit acadêmico, né? Que tem uma marca famosa que chama Gnatus. O que era Gnatus? Mandíbula. Então são animais com mandíbulas, são gnatos. Agnatos, A, sem, né? Átomo, algo não divisível, né? O A antes das palavras, principalmente se forem palavras latinas e tudo mais, o A significa sem ou não, né? Então, gnatos com mandíbulas há gnatos sem mandíbulas, mas no caso os peixes são gnatos. Alguns tegumentos, né? O que seriam os tegumentos? São as inúmeras glândulas, né? Tudo que é na parte tegumentar do bicho, né? Glândulas, cartilagem, ósseos. Vocês vão ver que tem alguns que são ósseos e tem peixes ósseos e peixes cartilaginosos, né? Tem alguns exemplos que a gente vai comentar sobre. Eu lembro que na aula eu acho que algum aluno já comentou sobre o tubarão, né? Que se é um peixe ósseo ou não, se é um peixe gnato ou agnato, né? A gente vai ver. Sistema digestório, boca e ânus, né? Se eles vão ser deuterostômios ou protostômicos. Lembra que após que a gente viu as estrelas no mar, né? A gente viu que daquele período, então, tudo que foi surgindo era deuterostômio. Lembra que deuterostômio é quando origina a cavidade, a primeira é o ânus, né? Lembra da brincadeirinha? Protostômios e deuterostômios. Não vou fazer a brincadeirinha agora. Vocês já estão acostumados, já estão, sei lá, encheu já, né, essa brincadeira, tanto que eu fiz na sala de aula. Mas deu pra decorar, né? Sistema respiratório branquial, óbvio, né? Eles vivem embaixo do mar, então é branquial pelas as brânquias. Eu falo óbvio, mas não é tão óbvio assim, né? Por exemplo, as baleias, que são mamíferos, mamíferos não têm brânquias, né? O sistema respiratório é pulmonar e as baleias vivem na água, né? Embaixo do mar. Então, não é tão óbvio assim, mas pensem, os peixes é branquial, tá? E baleia não é peixe, baleia é mamífero. Sistema circulatório, a gente vai ver circulação fechada e simples, que é dos peixes no caso, que é a circulação do sangue venoso. Lembra que eu falei sangue venoso? Venoso lembra de venenoso, que venenoso é gás carbônico. E venoso lembra de vênulas, que são pequenas veias. Então, sangue venoso, sangue de gás carbônicos que se passam entre as veias do animalzinho. E circulação fechada, porque não há a saída do sangue. Só fica entre as veias, vênulas e as artérias, né? E tudo mais. O coração tem duas cavidades, né? Que a gente chama coração duas cavidades, isso daqui. Vamos dizer, isso daqui. Não sei se vocês conseguem ver minha mão. Peraí, deixa eu ir lá pra
para a tela do Streamlabs. Esse daqui é um coraçãozinho, né? 2 cavidades, 1, 2, é isso? Não, cavidades não é lados, cavidades não são lados, cavidades são átrios e ventrículos. Então, no caso, os peixes, aqui, ó, ele possuem 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. Então, um átrio e um ventrículo. Não é porque eles são partidos no meio, é porque eles têm cavidades. Cavidades são átrios e ventrículos. Por exemplo, o coração humano, que tem 4 cavidades, eles têm 2 átrios e 2 ventrículos. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Átrio direito, átrio esquerdo. Eu tô falando de cavidades, não de lados. O coração humano continua tendo 2 lados, igual o coração do bichinho ali. Continua tendo 2 lados, né? Mas cavidades não são lados, cavidades são átrios e ventrículos. Então, o coração do bichinho pode ser que tenha só isso daqui, ó. Não seja isso daqui, entendeu? Pode ser que seja isso daqui, mas tem um átrio e um ventrículo, entendeu? Deixa eu ver se... Aqui, ó, vou desenhar pra vocês. Coração do bichinho. Pode ser isso aqui. E ter um átrio e um ventrículo. São cavidades, não são lados. Agora o coração humano, né? É óbvio que não é isso daqui, mas é só um desenho. Não é isso, tá? O coração humano não é desse formato, pelo amor de Deus. Mas vamos desenhar aqui. Coração humano a gente divide no meio de lado direito e esquerdo. Lados são direito e esquerdos. Lados só pode ser 2. Não tem como ter 4 lados. Tem a parte superior, a parte inferior, mas vocês estão entendendo, né? E daí a gente divide em átrio, ventrículo, ventrículo e átrio, 4 cavidades, né, no humano. Então é átrio esquerdo, ventrículo direito, átrio direito e sai o sangue. Entra e sai, né? Deixa eu voltar aqui. Voltando. Pra gente continuar a aula. Ixi, não consigo voltar pra apagar isso daqui. Eu não consigo voltar? Que idiocia é essa que não volta? Ah. Não consegui voltar não. O negócio aqui tá dando... tem a borrachinha. Vamos apagar a borrachinha. Pronto. Belezinha. Aí tem aqui a parte do coração. A gente falou do sistema circulatório, que a gente vai ver. Isso daqui é só um resumão. O sistema excretor, que a gente vai ver que tem os rins, que são mesonefrídeos, né? Meso, a gente fala algo que é mesial, meso ou médio. São pequenos rins, né, que a gente chama de mesonéfrons, e eles são urotelos, ou seja, qual é o tipo de excreção dos peixes? Urina, ureia, ácido úrico. A gente vai ver o que significa ser uroteros, tá? Sistema nervoso, a gente vai ver a partir dos crânios, tem ali a linha lateral, com as ampolas que a gente vai ver aí, no caso do tubarão, que seria as ampolas de Lorenzini, que tem no tubarão, é a parte que detecta alguns estímulos que o tubarão consegue detectar no sistema nervoso dele. E a reprodução tem a questão dos peixes ósseos e os peixes cartilaginosos, que os peixes ósseos eles têm a fecundação externa, ou seja, a maioria das larvas, né, saem do animal e ficam lá, externo. Agora, os peixes cartilaginosos, a fecundação ela é interna, ou seja, é dentro lá da barriguinha da fêmea, né, que a gente chama de caviar, né, eu acho que é caviar que a gente fala, né, que são os óvulos, como... É que eu tava pensando no Senhor dos Anéis, que eu... o Sméagol, ele não fala ovos, ele fala óvusos. Não. Continuando. Aí tá aqui, a maioria dos peixes possui um esqueleto formado por ossos,
mas alguns podem ser cartilaginosos. Mas aqueles que são formados por ossos pertencem a uma classe chamada de osteites, né? A gente fala de osteites. Eu não sei falar isso daí. Tá aí, ó, escrito aí. E pense que são no vestibular eu nunca vi essa palavra, eu sempre vejo como peixes ósseos. Mas caso caia essa palavra, vocês já sabem que são peixes ósseos. Por exemplo, a piranha, a moreia, o baiacu, o poraquê ou peixe elétrico. Ou pensem que essas palavras são tudo palavras tupi, né? Tudo palavras indígenas. Tem um documentário muito bom, acho que são 5 temporadas, que eu gosto muito. É de um pescador que passava no Animal Planet, ele é o Jeremy Age, que ele fazia monstros do rio. Monstros do rio. E ele pesca bastante animais aqui da parte das Américas, né? Então ele pesca bastante animais com nomes indígenas e ele explica cada nome. Mas eu não vou lembrar no momento, tá? Mas ele explica como cada um pode ser perigoso. Então, caso alguém queira, fica a dica. Esses daqui são alguns exemplos de peixes ósseos. E aqui os peixes cartilaginosos, né? Por exemplo, aqui com tecido de sustentação é mais mole que um osso. E eles fazem parte dos condrites, que pode ser o exemplo do tubarão e as raias. Aí vamos dar uma olhadinha. Como é que é um peixe cartilaginoso? Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui, ó. Ó. Estão vendo? Tá vendo? Aqui tá de frente, mas seria a mesma coisa que isso daqui, ó. E esse daqui também. Olha a mandíbula, como ela é realçada, principalmente aqui, ó. Esse daqui dá pra ver perfeitamente como é realçado a mandíbula, no caso. Aqui, ó, gnathos. Totalmente gnathos. Ó a mandíbula como é realçada. Então, a gente vê que nos peixes ósseos, a mandíbula, ela é maior. Mandíbula maior. Peixes ósseos, mandíbula maior. Olha aqui no tubarão. Cadê a mandíbula? Ó na raia. Cadê a mandíbula? Pequena, né? Bem pequenininha. Então, a parte de cima é maior que a parte de baixo. Enquanto aqui, a parte de cima é menor que a parte de baixo. Conseguiu para reparar? Questão, tipo, chega lá uma imagem e ele fala assim, esse peixe aqui é ósseo ou cartilaginoso. E aí a gente não sabe determinar. Pensa na mandíbula. Olha ali a mandíbula. Já dá um leve toque. Por exemplo, os peixes mais comuns a gente tratar de cartilaginosos são os tubarões e as raias, né? Mas esses são os mais comuns. Mas vai que o vestibular dá um exemplo lá. A gente não viu em nenhum exemplo que esse peixe é ósseo e não viu ele lá no cartilaginoso, porque a gente só viu tubarão e raia. Presta atenção na mandíbula, vai ajudar muito. E outra coisa, nos peixes ósseos, que eu me lembro quando eu estava estudando, a cauda deles é isso aqui, ó. Isso é a cauda de um peixe ósseo. Aqui no peixe cartilaginoso, por exemplo, o tubarão, isso aqui é a cauda dele, ó. Então, o peixe ósseo, a cauda é mais, como eu posso dizer, arredondada. No peixe cartilaginoso, ele tem uma cauda mais pontuda, tá? Então, fica mais ou menos essa dica na questão dos que a gente pode reparar na mandíbula e na cauda, beleza? Vamos lá. Os peixes foram um dos primeiros vertebrados do planeta. Tem toda aquela historinha, blá blá blá, né? Os antepassados dos peixes atuais surgiram mais ou menos em 500 milhões de anos. Então, alguns dizem que os ancestrais dos peixes poderiam ter sido alguns dinossauros meio em mutação, sabe? Tipo, todo mundo sabe que os dinossauros com várias mutações que foi tendo, maior desenvolvimento, teve aqueles que eram marinhos, aquáticos, né? Que tem muitos aí, tem um peixe da pré-história que ainda é muito, deixa eu ver, que ele existe nos tempos atuais. Ele chama, deixa eu pegar aqui o nome dele.
esse daqui mesmo. Esse daqui é um peixe... Pirarucu, o nome dele. Vou colocar aqui na tela para vocês verem. Ele é um peixe do tempo pré-histórico e ele vive até hoje. Tipo, é possível de achar esse peixe aqui e pescar, entendeu? Só que ele é muito grande e ele é um dos peixes, dos maiores peixes que a gente encontra hoje. E ele foi no período da pré-história que ele surgiu. Veja aqui um cara pescando, olha o tamanho do peixe. Tem regiões do planeta que esse peixe é visto como uma entidade sagrada. Que eu me lembro, eu acho que é em Taiwan, ali no pessoal meio asiático, em Taiwan, ou em algumas tribos da China, que isso daí é como visto uma serpente marinha. Porque lá tem. Aí isso daí é grande, mas tem um caso que pescaram bem grandão mesmo, assim, que eles virou uma entidade sagrada na China. Eu ia falar mais coisa, mas só que aí eu esqueço que essa aula está sendo gravada, eu não posso falar tanto, né? Senão fica desinteressante. E daí vocês não assistem. Mas é algo legal de se saber. Mas enfim, surgiram mais ou menos em 500 milhões de anos. Tem ali um pezinho na pré-história, com algumas mutações dos dinossauros ou animais que viveram junto com os dinossauros na pré-história, né? Os dinossauros foram mais para a parte dos répteis, mas tem ali uma mistura ou alguma mutação que fez acontecer esses peixes gigantes da pré-história, né? E alguns desses peixes são ali o cavalo marinho é um peixe, a raia é um peixe, a moreia é um peixe, ou é o baiacu, né, que a gente viu ali que ele incha, né? Quando é ameaçado, faz seu corpo inchar com a água, e ela que é lançado no estômago, e esse peixe é venenoso. Então, você não vai pegar a senhora Puff, que é do Bob Esponja, não vai achando que ela é fofinha, que cuticute, né? Não, ele é fofinho, bonitinho, mas não relem em baiacu, porque é venenoso. No Monstros do Rio tem um monte de casos de gente que mora ali, mais ou menos na região da Amazônia. Não é vilas brasileiras, não lembro. Eu acho que não é em Manaus isso, eu acho que é em outro país ali que faz fronteira com a gente, na Amazônia. E muitas pessoas acabam morrendo porque estão tomando banho de rio ou acabam pulando no rio e esse peixe acaba relando nelas. Só que como ele incha, ele solta veneninho e pega muito na parte das pernas das pessoas e em altas doses a pessoa pode chegar a óbito. E eu acho que 2 crianças acabam morrendo nesse episódio aí que ele conta. Então ele é venenoso. O cavalo marinho, que se desloca na água em posição vertical. Então, as nadadeiras dele, na verdade, tipo, as nadadeiras tá ali, beleza. Mas o que faz ele se mover é aqui, ó. É a cauda dele. Tá vendo que a cauda dele é assim, ó? Aí, quando ele vai andar, ele abre a cauda, né? Então, ele pega um impulso para cima. Então, por isso que ele anda na vertical. Para quem não sabe, vertical. Ó, pelo amor de Deus, não tem como não saber o que é vertical, porque vocês vão fazer vestibular. Você sabe que eu não passo a mão na cabeça. Mas, para quem não sabe, vertical é para cima e para baixo, tá? Para cima e para baixo é vertical. E horizontal é para os lados, tá? Mas ele anda na vertical, então ele faz. Ele anda assim. As raias ou arraias, esse animal ali tem um ferrão aqui, ferrão também altamente venenoso, pode cruzar. Eu lembro que a força dela, quando ela solta um ferrão, eu tava vendo no Animal Planet, pode chegar a cruzar a coxa de um cavalo e cruzar assim muito rápido. Ou seja, se entrar na gente, isso daí, gente, a gente tá fudido. Então, então tome cuidado se for mexer com esse animal. E as moreias, que tem seu corpo alongado e semelhante a uma cobra, né? Tá aqui uma moreia, né? Ou por aqui. Não, por aqui não. Mas é semelhante esse corpo aí. Por aqui é outro peixe, não é a moreia, mas é semelhante. Tá aqui, ó, a moreia. A moreia é essa aqui, ó. Bom, vamos continuando. Aqui a gente tem bastantes slides. Aqui, classificação dos peixes.
Tem os agnatos, que são sem mandíbulas. As lampreias, ó como, ó, a boca aqui, ó, parece sabe, um sugador, sabe? Um sugador. Por isso que ela tá sempre no fundo do mar sugando a areia, né? Então ela fica, né? Eu não consigo fazer isso, mas vocês entenderam, tá vendo? Ó, parece um sugador, porque não tem mandíbula. Os ósseos, peixes ósseos, ó aqui, ó, mandíbula, boca, veja, a parte de baixo é maior que a parte de cima. E ó aqui a cauda, como ela é fofinha, né? E os cartilaginosos, a parte de cima é maior que a parte de baixo e a cauda é mais pontuda, beleza? Aqui, ó. A gente já viu isso. As características gerais, eles são ectotérmicos. Ectotérmicos, ectofora, térmicos, temperatura de fora. Ou seja, sua temperatura varia de acordo com a temperatura da água. Se a água está quente, a temperatura da corpórea deles pode ficar mais quente, né? Eles ficam regulando para que possa sobreviver ao meio externo. Tem um peixe, que é um peixe ósseo, que é o salmão. Eu acho que é um peixe ósseo, deixa eu lembrar, vamos ver. Porque tem um peixe que ele regula muito. Ai, meu Deus, será que ele é um peixe ósseo? Acho que é um peixe cartilaginoso. Não, ele é um peixe ósseo, tá certo. Então, o que eu comecei a falar, ele é um peixe ósseo. Beleza, deixa eu pegar aqui uma fotinha de salmão pra vocês. Tá aqui a fotinha de um salmão. Esse é um salmão. Tá vendo aqui a mandíbula dele, ó. A boquinha dele tá assim. Aqui a parte de baixo dele, ó, é mais curvadinha. Característica peixe ósseo. A cauda. E tem uma coisa, uma curiosidade. O salmão, por ele ser uma regulação ectotérmica, ele regula por fora. Tem algumas regiões que é o salmão vermelho, que ele vive em águas geladas, né? Que é lá perto pessoal, lá no norte, né? Lá perto, bastante na Rússia e tudo mais, na parte eslava. E eles têm que cruzar uma água que muda a temperatura para que eles não sejam tanto caçados, que é na parte da Piracema. Piracema, eles precisam ir em uma água mais quente, vamos dizer assim. Quando eles estão subindo a Piracema, como a água está mudando a temperatura, eles conseguem mudar. Só que isso faz com que gere uma anomalia no corpo deles. Então, a boca deles, em vez de ficar assim, por causa da temperatura, a parte de baixo fica bem maior. Então, se eles estavam assim, ó, a parte de baixo agora ficou assim. Do salmão. É uma anomalia por causa da temperatura. Então, alguns peixes, dependendo da temperatura, pode regular-se a temperatura e ainda sofrer algumas mutações, que é no caso do salmão. O salmão vermelho, que fica na região da Rússia, lá do pessoal eslavo. Agora, a respiração branquial. Respiração branquial é por circunstâncias das brancas, que ficam aqui do lado, e das guelras, né? Guelras. A água que contém um oxigênio, todo mundo sabe que a água contém oxigênio, né? Água é H2O, tem oxigênio, que junta com outra molécula de água, que é H2O, e aqui sai, fica... A gente pergunta pro professor de química de vocês, mas depois de um negócio aqui vai acabar saindo O2. E eles conseguem captar esse O2 que está na água, nessas composições químicas, que a água entra pelas guelras, entra pelas brânquias, a gente já falou disso lá na aula, entra e nessa parte está tendo
a captação do oxigênio, tá? Que é dissolvido, entra pela boca do peixe, sai pela abertura da faringe e as fendas branquiais, né? A forma do corpo deles é alongados e achatados lateralmente, então a gente sabe que eles são longos e achatados, né? No Bob Esponja tem um personagem que chama Fininho, né? Que ele é longo, alto, longo assim, mas ele é fininho, né? Então, eles são corpos alongados e achatados. A presença de nadadeiras e caudas, presença de escamas e são cobertos por muco. Beleza. A anatomia dos peixes está aqui, a gente já viu boca e ânus, quer dizer, boca e o ânus aqui embaixo, boca e ânus. Aí aqui eles têm mais ou menos o comum de nadadeiras deles seriam 6, né, que são 2 laterais, aqui do outro lado também teria outra, 2 na parte de baixo, certo? Já deu 4, e 2 na parte do corpo, que seria uma em cima e uma embaixo. Aqui tá tendo que as dorsais tem 2 aqui, mas é a foto do peixe. Mas normalmente eles têm 6, podendo variar. Entre 5, 7, 8, depende. Mas normalmente eles têm 6. No caso do tubarão, tem 5, né? 2 aqui, que a gente parece os bracinhos dele, que ele tá ali nadando. 2 perto do rabo, aqui perto do rabo ele tem 2 aqui, né? Que a gente vê. E uma bem, que é o rabo, assim, grandão. E uma aqui em cima, né? Que é aquele chifrinho lá que fica. Que a gente vê fora da água. Então foram 5. Beleza? Olhos, narinas, nadadeiras dorsais, nadadeiras caudais, abertura do ânus, escamas, nadadeiras pélvicas, né? Que fica perto da pélvica. Nadadeiras peitorais, que está perto do peito. E é isso. Continuando. Agora, por dentro do peixe, a gente vê aqui, ó, medula espinal. A medula espinal, o que a gente viu que era antes, lá nos cordatos, junto aqui com a coluna vertebral, ó. Deixa eu pegar aqui essa imagem que é bem legal, ó. Coluna espinal é essa que passa aqui dentro, ó. Que passa aqui dentro. Estão vendo? Coluna vertebral é as vértebras, é isso aqui, ó, que tá em volta. Então, aqui, ó, coluna espinal. Coluna vertebral seria isso daqui, ó, que ele tá mostrando. Coluna vertebral. Coluna vertebral roxo, coluna espinal é o vermelho aí que eu desenhei. Beleza? O rim, aqui que é as partes dos mesonefrídeos, né? A bexiga, que eles têm a bexiguinha urinária, o ânus, as brânquias aqui, ó, que passa quando entra o ar. Lembra que eu falei que é umas cavidades assim que o ar vai entrando e vai passando entre uma e outra? Então, como vai ter na superfície de contato, eles vão ter na captação do oxigênio. Então, é aí. O intestino, o fígado, tudo aí um monte de coisa. Então, quando a gente vai pescar, por isso que eu lembro que eu tinha comentado que eu tinha parado de pescar, porque eu achei muita crueldade com o bichinho. Que uma vez eu pesquei e o meu anzol passou aqui por cima da cabeça, né? Entrou na boca e passou a cabeça dele aqui, assim. Aí meu avô mandou eu tirar o anzol e eu nunca tinha tirado anzol. Aí eu vendo a dificuldade de tirar, porque passou assim, a cabeça do bicho, né? A parte aqui do osso do bicho, né? E eu fiquei tipo, nossa, por que eu tô fazendo isso daqui por mera diversão minha? E o negócio passou tão violentamente na cabeça do bichinho que eu não sei se o bichinho sobreviveu, porque eu só sei que eu tirei e joguei ele de novo no rio, né? Então depois disso eu fiquei pensando, por que isso é tão divertido se causa uma dor pro bichinho? Ele não fala o peixe, eu não consigo sentir, não é igual a comunicação que a gente tem com os animais domésticos, como cachorro, gato, passarinho, né? Com peixe é muito mais difícil a gente entender alguma coisa. Mas eu fiquei pensando, nossa, passou algo tão duro, foi tão duro tirar o anzol, que eu fiquei pensando, então se alguém gosta de pescar, passa a refletir. Eu adorava pescar, adorava mesmo. Hoje eu não pesco mais não, porque era só diversão minha, né? Vamos lá para a próxima aula. Os peixes respiram pelas brânquias, né? Nós tá sempre falando das brânquias, mas vamos ver como é que funciona isso, tá, galera?
Os peixes ósseos estão bombardeando. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei? As brânquias entram, o ar. Ó, tem túneis nessas brânquias. Eu falei isso na aula presencialmente, ó. Que ela entra e ela passeia aqui, ó. Ó, e daí ela sai. Então, as brânquias, elas são vários caminhos, né? Que estão entre um e o outro. E o ar passa assim, ó. Entrou em um, entrou do outro lado, que entrou do outro lado. Beleza? Pensa nessa imagem em 3D, tá? Eu só sei desenhar 2D, mas pensa nela em 3D, beleza? Aqui, ó o caminho. Ó, ó aqui o caminho. Beleza? Aqui que a gente chama de... Ó, aqui, ó. Essa... O peixe, vocês já viram que ele tem uma cavidade assim que quem pesca o peixe já conseguiu segurar ele por aqui, né? Segura ele tá assim meio caído, a gente segura por aqui. Essa superfície que a gente tá segurando, que a gente consegue pôr a mão, não é a branca fica dentro disso. Ó, o que a gente tá pondo a mão é os opérculos. Aqui, ó, os opérculos é isso daqui, ó. Tá aqui o peixe. Meu peixe. E a gente desenha um negócio aqui assim, né? O peixinho, né? As coisinhas aqui dele. E aqui a gente fala que o ar entra, só que aqui, nessa parte é o opérculo que a gente tá vendo, né? Aqui, ó, deixa eu ver se eu acho esse peixe aqui, ó. Isso daqui, ó, o opérculo, tá vendo? Opérculo. A branca tá dentro disso, tá? Na parte de dentro. O que a gente vê não é a branca, é o opérculo. Beleza? Aqui, ó, o opérculo aberto. Aqui, ó, opérculo, brânquia. Opérculo, brânquia, beleza? Continuando, aqui, por exemplo, os peixes que possuem os pulmões, né? Peixes pulmonares, né? Não, perdão. Peixes pulmonados possuem brânquias reduzidas e respiram através dos pulmões. Ou seja, a água pode entrar pela boca, pode entrar aqui pelas brânquias, mas a captação de oxigênio é pelo pulmão. Então, são peixes pulmonados, mas não exclui que a entrada de água seja pelas brânquias, tá? Não exclui. Mas isso são peixes raros de acontecer. Então, quando a gente for falar de peixes pulmonados, é um ou dois exemplos que vai ter. No caso aí é a piramboia, né? Que é um peixe que tá aqui do lado, piramboia. Então, é um ou outro que vai existir. E só que na maioria eles são respiração branquial, tá? Então, como eu falei lá na minha primeira aula, tudo pode ter exceção. A biologia não é algo exato, a biologia é algo estereotipado. Então, como a maioria dos casos é assim, então é assim que eu vou chamar. Se a maioria dos peixes respiram pelas brancas, então eu vou dizer que os peixes têm respiração branquial. Mas tem exceções? Tem, é óbvio que tem. Nada é 100% nessa vida, tá? Mas pro vestibular, eles são branquiais, tá? Pro vestibular. Agora, os peixes, eles possuem coração com duas cavidades, como eu falei, que é o átrio e o ventrículo, um átrio e um ventrículo. Tá aqui a circulação deles. A circulação, quando a gente fala de circulação, é a circulação do sangue e do oxigênio ao mesmo tempo, tá? Porque no sangue é onde tem o oxigênio, tá? O oxigênio não fica andando como um monte de ar andando assim aleatório na sua veia. Na sua veia não passa ar, na sua veia passa sangue com oxigênio. O oxigênio não é ar, o oxigênio é uma molécula, beleza? Então a gente fala que a gente respira ar, mas a gente solta esse ar. O que ficou dentro é o oxigênio na nossa corrente sanguínea. Então vamos lá. Sangue pobre em oxigênio, ele está falando que é o sangue azul. E sangue rico em oxigênio, ele está falando que é o sangue vermelho, beleza? Sangue pobre em oxigênio, a maioria dos casos são sangues com gás carbônico. E sangue rico em oxigênio, porque tem oxigênio pra caramba nele, né? Então, vamos lá. Aqui passa do coração, entra por onde? A veia aqui, ó. Entra aqui, ó. Ele entra aqui, isso daqui é o fígado, ele entra no fígado, ele entra no intestino,
e ele entra aqui pelas artérias, né, que a gente está vendo, entra pelos capilares, que é a junção entre uma arteríola e uma vênula, né, é os capilares. Ele entra e ele sai por aqui. Então, como é que ele entra? Ele entra rico em oxigênio, ele entra vermelhinho, ele entra rico em oxigênio nos órgãos. E como é que ele sai? Ele sai pobre em oxigênio, ele sai mais carbônico. E o que está acontecendo com esse sangue azul? Ele está saindo e indo para onde? Indo para fora. Ó, ele está indo para fora. E ele está entrando rico. Então é uma circulação. Ele entra rico e sai pobre. Normal, a gente respira e expira. Normal, a gente respira oxigênio e solta gás carbônico. É normal. Normal, gente. Isso daqui, gente, acontece nos humanos. Mas a circulação, onde é que está acontecendo? A transferência, a mutação de gás carbônico a mutação de oxigênio em gás carbônico nos órgãos. Ó, aqui o que era oxigênio virou carbônico, aqui no processo dos capilares. O que era oxigênio virou carbono. Tá vendo? Em tudo aqui. E aqui, o que está acontecendo? Ele entra carbônico ou ele sai? Não, ele sai. Não tem como você fazer a não ser que faça uma segunda filtração do ar, né? Do oxigênio aqui. Aí, só que ele voltou pobre em oxigênio. Não significa que não tem. Ele voltou só pobre, não tem muito. Mas ele pode ser filtrado de novo. E veja aqui, ó. Que eu passei muito lápis aqui. Veja que ele volta para cá pobre, ele volta azul, ele volta pobre. E aqui ele está se transformando em vermelho de novo. Ou seja, ele está fazendo uma segunda filtragem do sangue, né? Ele tá fazendo uma segunda filtragem. Ou se ele não for fazer essa filtragem, ele só manda embora, só expira. E daí, de novo, entra mais e sai. Então, ao mesmo tempo que tá entrando mais, pode estar ocorrendo uma segunda filtração. Ao mesmo tempo que tá saindo e tá entrando, entendeu? Então, isso daí são processos distintos que ocorrem ao mesmo tempo, beleza? E a excreção é feita por dois pares de rins, quer dizer, por um par de rins, ou seja, são dois rins, de forma que excretam amônia, né? Os ósseos, amônia, e as ureias são os peixes cartilaginosos. Então, a gente tinha conferido lá na sala de aula qual é a taxa de acidez da amônia e da ureia. Vamos ver de novo, ó. Amônia e ureia. Deixa eu pesquisar aqui e colocar um exemplo para vocês. Isso daqui é uma imagem boa. Aqui. Animais que excretam amônias, né? Elas são solúveis em água, mas são muito tóxicas, né? Elas são solúveis, mas são meio tóxicas. Por exemplo, aqui os peixes ósseos, aqui, ó, menos tóxicas que a amônia. Então, aqui é amônia, muito tóxica. Esse peixe excreta amônia. É solúvel em água? É solúvel. Ou seja, se ela é solúvel em água, ela é polar. Se ela é polar, então beleza, amônia é polar. Agora, os urotélicos, que são os peixes cartilaginosos que excretam ureia. Ureia também é solúvel em água, só que ela é menos tóxica. Então, ela é polar, ela ainda é polar, mas a taxa de acidez, o pH, ainda não chega a ser básico, mas é menos tóxico. E os urocélicos, que são os répteis animais, quer dizer, os répteis, os insetos e as aves, por exemplo, essa avezinha aqui, ó, essa coisinha gotosa aqui que vocês estão vendo, eles excretam ácido úrico, que não é solúvel em água. Então, eu falo que quando essa desgracinha aqui, ó, essa coisinha gotosa, vai fazer xixi ou cocô, tem que catar na hora, porque é muito difícil catar o cocô desse ser. Vocês não têm noção. Ele faz um cocôzinho aqui no piso, e se a gente deixa, no outro dia pra catar, é tão difícil. Você fica jogando água, você fica jogando produto, tem que ficar assim, porque
às vezes você até pode quebrar a unha porque fica muito duro. E então eles são menos solúveis na água ou até mesmo insolúveis. Por isso que se no seu caso, você leva um cagão de uma ave e deixa lá a bosta seca, você fala assim, ó, que bosta, velho. Aquela pomba cagou no meu carro e é tão difícil de tirar, e às vezes você vai tirar até mancha o carro, né? Até pode manchar o carro. Ou seja, se pode manchar o carro porque você ou fez muita força para tirar, e eles acabam sendo também uma taxa de pH não é tóxico, mas o pH ainda é ácido, então pode corroer a tinta do carro. Então, olha como a bosta daquele serzinho ali pode ser prejudicial. Mas continuando, a gente misturou um pouquinho de aves, mas aí a gente já viu também a questão do cocô, a excreção, né? Não é cocô, a excreção dos peixes. Então, os peixes ósseos soltam amônia e os peixes cartilaginosos soltam ureia, beleza? Sistema cardiovascular, a gente acabou de ver também aí a questão do átrio e do ventrículo. Eu já falei que sangue venoso aqui no coraçãozinho dele. Vou pegar aqui para vocês. O coraçãozinho dele tem um átrio e um ventrículo. Beleza? Átrio e ventrículo. O sangue venenoso, cheio de carbono, sanguinho é azul. Entra por onde? Entra pelo átrio e sai pelo ventrículo, beleza? Se entra pelo átrio, o que é isso daqui, ó? Que tá vindo? Hein? O que é isso daqui, ó? Ah, eu esqueço que eu não tô na aula. Eu fico esperando vocês responder. Deixa eu pegar aqui. Sangue arterial, tá vindo sangue venoso. Ele saiu de uma veia, tá vindo pela artéria, entra pelo átrio, sai pelo ventrículo, sai de uma veia, se conecta com uma artéria. Aqui na atreia, sistemas capilares, entra no sangue venoso e entra na artéria, tá vendo? Tem todo esse processo que a gente viu ali no exemplo anterior. Bom, pessoal, desculpa, eu recebi uma mensagem, eu tive que parar aqui o vídeo, mas vamos falar de novo esse sistema nervoso. O sistema nervoso dos peixes é formado pelo encéfalo e medula espinal, antiga notocorda nos cordados, e os órgãos e sentidos do peixe, beleza? São olhos, olfatos, a linha lateral aqui dele, ó, isso daqui é uma linha lateral que a gente chama, também é um sentido de captação de vibrações, tá? Peixes, por serem ectotérmicos, né, eles regulam a temperatura corpórea deles referente com a temperatura da água, mas ao contrário das aves e dos mamíferos que são endotérmicos, né, que eles têm a temperatura própria. Mas isso daqui é só a parte de cima, que a gente pode dizer algumas características gerais também. Reprodução dos peixes, a fecundação externa ou interna. A fecundação externa, que a gente viu em maioria dos casos, a externa, ó, a gente viu aqui no primeiro slide. A fecundação externa, cadê aqui? Fecundação, meu Deus, reprodução externa são dos peixes ósseos e as internas dos peixes cartilaginosos. É por isso dentro de um tubarão, a gente lá ali no Animal Planet, a gente vê que dentro de um tubarão fêmea, acho que é tubaroa que fala, tubarão fêmea, às vezes tem 8 tubarõezinhos dentro ali da barriga dela para nascer, né? E por incrível que pareça, se o ovo, né, de algum eclodir, um tubarãozinho nascer, ele pode comer os outros irmãos. É bem legal isso. Isso acontece às vezes com as baleias também, mas as baleias só se nascer gêmeos, né? Porque a baleia normalmente dá um filho, né? Um filhote. Agora o tubarão pode nascer até bastante, assim. Vi um caso no Animal Planet que tinha 8, né? Um sobreviveu porque ele nasceu primeiro e comeu os outros. É um caso muito engraçado, mas ok. Aí tem a fecundação externa, nas fêmeas e machos lançam seus gametas na água, peixes ósseos, e seus espermatozoides são, no caso assim, e a fecundação interna, os espermatozoides são depositados dentro do corpo da fêmea, que é no caso do tubarão, beleza? Quanto ao desenvolvimento do embrião,
A oviparidade, que são embriões que se desenvolvem fora do corpo da mãe, em um ovo com uma reserva de alimento, ou seja... Ai, gente, peraí, minha calopsita derrubou o meu abajur aqui. Ovíparos, o animal nasce do ovo, mas o ovo sai do corpo da mãe e ele acaba nascendo com o ovo fora do corpo da mãe, beleza? Oviviparidade é o embrião que permanece dentro do corpo da mãe e se alimenta de reservas nutritivas do ovo. No caso, o tubarão. O tubarão é ovivíparo, né? Ele nasce do ovo, mas o ovo foi gerado dentro do corpo da mãe. Então, se ele nasce lá, ele continua comendo algumas coisas do ovo que ele nasceu, mas ele ainda não é expulgado do corpo da mãe. Aí ele se alimenta de outras partes nutritivas, que seria a... Ai, como é que chama? Os irmãozinhos dele. Os irmãozinhos dele. Aqui, ó, que eu dei um exemplo aqui, ó. Ovovíparos. Beleza? Que o tubarão fez isso. E a viviparidade é o que é com placenta, que daí entra em mamífero. Aqui, gnatos, que é a mandíbulas, a gente já viu. Aqui são curiosidades que eu vou estar disponibilizando os slides. Aí vocês podem estar estudando, mas são só curiosidades. Essa parte de tudo a gente já viu. Sistema digestório boquianos, continua normal. O sangue transporta nutrientes também. Alguns peixes se alimentam de outros peixes, são carnívoros, outros são apenas comem algas e tudo mais, belezinha? Então, essas foram as nossas curiosidades. A reprodução que a gente estava falando também são dioicos, ou seja, são sexo oposto, tem o macho e tem a fêmea. Então, e quando fala do desenvolvimento deles, o desenvolvimento deles é indireto. Por quê? Porque eles passam por uma parte de lava. Eles não nascem já prontos, né? Eles nascem pequenininhos, né? Mas mocetes, né? Que são pequenininhos, peixinhos pequenininhos. Então, a fecundação deles é por ovos, com ovos, e desenvolvimento indireto. Eles não nascem já um peixe formado, né? Eles passam um período bem pequeno, mas de larvinhas. E são dioicos, tem o macho e tem a fêmea. Belezinha? Bom, e daí tem outras curiosidades também de alimentação, quem gosta de comer peixe e tudo mais. Essa foi a aula de peixe. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Às vezes eu posso ter enchido muita balela, mas eu espero que vocês tenham gostado, belezinha? Até a próxima. Essa aula deu 51 minutos, mas tudo bem. Até a próxima aula.